Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas conversas sobre a jornada da sexualidade plena. Hoje o nosso foco é entrar de cabeça no capítulo 9. E que capítulo, hein? É muito bom estar de volta. E olha, o que a gente vai explorar hoje toca em algumas feridas que costumam ser, sabe, extremamente silenciosas para muita gente. Totalmente silenciosas. E, bom, eu gosto de deixar a nossa missão muito clara logo de cara, né? O objetivo aqui não é dar uma aula de biologia pura ou ficar só na teoria religiosa de forma isolada. A nossa missão hoje é entender exatamente como essas duas coisas colidem. E como elas formam o que a fonte original chama de tripé da vida plena. Porque se pararmos para pensar, ao longo de muitas gerações, o pessoal foi ensinado a separar as coisas. Criou-se aquela ideia de que o corpo é puramente carnal, quase sujo, né? E o espírito é que é o santo, o intocável. Exato, exato. Só que essa divisão cria uma guerra interna silenciosa. Uma guerra que, de forma muito cruel, acaba destruindo a intimidade e a capacidade real de conexão com as pessoas que a gente ama. É por isso que esse capítulo 9 funciona como um ponto de virada absoluto na estrutura do conteúdo. E, só para lembrar de forma rápida para quem quer acompanhar a base de toda essa nossa conversa, a obra completa está disponível lá em www.meuslivros.net. Vale muito a pena. Demais. Ter essa leitura integral potencializa muito o que a gente discute aqui. Mas, voltando para a estrutura da nossa jornada, nós já passamos pelos capítulos que desbravaram o funcionamento da mente e os sinais mecânicos do corpo. Agora é o momento de colar as peças. Isso, alinhar essa biologia toda com a fé e com o propósito, porque cá entre nós, o que acontece quando falta essa cola? Olha, sem esse alinhamento, qualquer técnica física que alguém tente aplicar vira só mais uma cobrança, sabe? Vira puramente uma questão de performance. E a beleza dessa integração toda é entender que o corpo só se entrega de verdade, só relaxa mesmo, naqueles lugares onde a alma se sente totalmente segura. Se a alma da pessoa está em conflito, o corpo simplesmente trava. Trava. Não tem jeito. Isso nos leva direto para a estrutura que embasa essa ideia, que é o tal do tripé da vida plena. A gente pode desenhar isso para quem está ouvindo a gente agora. Vamos lá, acho que fica bem didático. O conceito divide a nossa vivência em 3 pilares básicos. O primeiro é a espiritualidade. Dá para pensar nela como a bússola, né? Que é o que dá a direção, o sentido, os valores e aquela segurança interna de saber o próprio propósito. A base. E o segundo pilar são as emoções, que a gente pode ver como combustível. É a energia que traz a empatia, a sensibilidade e a capacidade de estar presente no momento de verdade. E o terceiro, claro, é o corpo, que é a máquina em si. A estrutura que oferece a força física, a circulação sanguínea, o equilíbrio. E a grande sacada é que, se um desses pilares cede, a estrutura inteira fica manca. O problema é que, historicamente, a gente foi ensinado a ignorar pelo menos um deles. Ou o pessoal tenta ser super espiritual, ignorando completamente as necessidades e o cansaço do próprio corpo. E isso a gente vê que é muito comum entre os homens. Tenta-se controlar as emoções de uma forma muito rígida, sabe? Aquela coisa estoica de engolir o choro, mas sem uma base espiritual que ofereça graça ou acolhimento. E o resultado dessa tentativa de abafar a emoção ou corpo é quase sempre a introjeção de uma culpa. Uma culpa e uma vergonha enormes. Sem dúvida. A culpa é a raiz emocional de muito sofrimento. Mas e aqui eu quero puxar para o lado mais analítico da coisa. O que trava uma pessoa na cama naquele exato segundo de intimidade não é um dilema teológico ou moral. É uma resposta fisiológica imediata. Como assim? Explica melhor essa ponte. É tipo, deixa eu tentar colocar isso de uma forma bem visual. Quando o cérebro carrega essa crença profunda de que o prazer é algo errado ou indigno, ele não vai abrir um debate filosófico na hora H. Ele simplesmente aciona o nosso sistema nervoso simpático. O famoso botão de lutar ou fugir. Isso, o corpo lê a culpa como um perigo real. Tentar ter intimidade carregando numa culpa estrutural é como tentar relaxar e dormir enquanto você está fugindo de um leão. A biologia simplesmente não permite. Nossa, faz todo o sentido. O corpo reage como se estivesse sob ameaça de morte. Sob a ameaça desse leão imaginário.
que nesse caso é a vergonha ou a culpa religiosa, o corpo corta imediatamente o fluxo sanguíneo para áreas que não são essenciais para a sobrevivência. E aí, a ereção falha. E o cara acha que não ama mais a esposa ou que tem um problema médico grave. Quando, na verdade, não é falta de amor e nem falta de saúde. É pura biologia de sobrevivência, respondendo a um alarme falso criado pela mente. Essa imagem do leão é perfeita para entender o que acontece. E é bem aí que entra a história do Samuel, que ilustra essa dinâmica com uma humanidade incrível lá no material original. Ah, sim, a história do Samuel é muito forte. O Samuel, para quem não leu ainda, é um jovem de 29 anos, super ativo na comunidade dele, recém-casado, completamente apaixonado pela esposa. Mas eles estavam vivendo um verdadeiro pesadelo na intimidade. Ereções instáveis, uma desconexão terrível. E o detalhe é que a raiz não era anatômica. Não, de forma alguma. A raiz do Samuel era a culpa que ele sentia por simplesmente sentir prazer. Ele cresceu absorvendo, a ideia de que o prazer era algo carnal, no pior sentido da palavra, algo que o afastava do divino. Então, na hora da intimidade, a alma dele entrava em curto-circuito. Ele queria estar ali, mas a mente dizia que era errado. O leão da culpa aparecia no quarto, usando a sua metáfora. E o que é espetacular nessa história é a virada de chave, né? A cura do Samuel não veio de uma pílula, não veio de um treino físico exaustivo. Veio de uma reestruturação cognitiva gigantesca gerada por uma única frase. Sim, quando alguém virou para ele e disse que prazer não é pecado, que o prazer dentro do casamento é adoração. É uma mudança de paradigma colossal. Porque no momento em que ele realmente internalizou essa nova crença, o cérebro dele desarmou. O alarme desligou. O cérebro parou de enxergar o momento com a esposa como uma zona de ameaça moral e passou a ver como um espaço sagrado, um espaço seguro, né? O leão foi embora. E é fascinante observar como essa integração cura a pessoa em várias camadas. O capítulo descreve 5 áreas específicas onde essa cura atua, que são muito interessantes. A primeira, é claro, é a cura da culpa. Que é entender que o prazer, quando vivido num contexto de amor e cuidado, foi desenhado para ser bom. É algo santo, não sujo. Exato. A segunda é a cura do medo. Onde existe um amor seguro, não tem espaço para o medo de falhar ou de ser rejeitado. O ambiente deixa de ser um tribunal de avaliação. O que nos leva à terceira área, que é a identidade. A pessoa para de achar que o valor dela está atrelado à performance dela. A pessoa se vê como suficiente antes mesmo de qualquer ato físico. Isso puxa automaticamente a quarta cura, que é a da ansiedade, né? Sem aquela pressão da performance, sem o medo do julgamento, toda aquela tensão mental derrete. E por fim, a quinta área, que é a cura do próprio corpo. É o efeito dominó. A mente relaxa e o corpo obedece. Perfeito. O sangue volta a fluir normalmente, a respiração deixa de ser curta e ofegante e a função sexual se restabelece de maneira bem natural. Tudo isso porque a mente, o espírito e o corpo finalmente pararam de brigar e começaram a remar na mesma direção. Mas tem um ponto aí que a gente precisa aprofundar, que é a questão de como tratamos as nossas emoções no dia a dia. Porque, para chegar nesse estado de relaxamento e presença, o homem precisa se permitir sentir. O que vai contra muita coisa que a sociedade ensina. Totalmente. Existe uma crença muito tóxica de que o homem forte é aquele que é uma rocha inabalável. O cara que não chora, que não sente angústia, que não se abala com nada. Só que reprimir as emoções o dia inteiro é exatamente o que anestesia o corpo para o prazer à noite. É uma conta que não fecha, né? Não dá pra ser uma máquina de gelo o dia inteiro e, de repente, ligar o interruptor de sensibilidade e paixão às 10 da noite. O corpo não funciona assim. Exatamente. E, olhando para a tradição e a espiritualidade, a gente vê figuras históricas imensas que eram tudo menos robôs emocionais. Se a gente pensar em Davi, Jesus, o profeta Jeremias, o apóstolo Paulo... Todos demonstraram emoções muito fortes. Sim, foram homens que choraram em público, que sentiram angústias profundas, que relataram esgotamento, demonstraram compaixão enorme. Sentir profundamente não diminui a força de ninguém. A emoção, quando reconhecida e validada, é o verdadeiro motor da presença. E se a gente levar isso para o aspecto físico da coisa, tem um estigma gigante que precisa ser quebrado.
Muitas vezes cuidar do corpo é visto só como vaidade estética. Mas dentro dessa visão integrada do tripé, cuidar do corpo é literalmente um ato de adoração e de manutenção da sanidade. O corpo é a casa da mente e do espírito. Exatamente. Se a pessoa está dormindo 4 horas por noite, bebendo só café no lugar de água, não pega um raio de sol e vive sob um estresse crônico contínuo, como é que esse sistema biológico vai ter energia para uma conexão emocional profunda? Não vai. E as consequências de ignorar esse tripé vão muito além do quarto do casal. Afetam toda a estrutura de vida. No casamento, por exemplo, quando o peso da culpa some e a pessoa entende que pode ser vulnerável, a conexão muda de nível. O ato sexual não é mais uma prova olímpica onde a pessoa precisa tirar nota 10. Passa a ser uma extensão segura do afeto. A intimidade de alma gera intimidade de corpo de forma bem orgânica. E isso transborda para o trabalho também, para a vida profissional. Com certeza. Aquela mesma exaustão que trava o corpo na intimidade é o que destrói a clareza na hora de tomar decisões. Pensa num líder, num gestor ou qualquer profissional lidando com alta pressão. Se há alguém que descansa o corpo, que não tem medo de encarar as próprias emoções e que tem a parte espiritual bem resolvida, essa pessoa toma decisões a partir de um lugar de calma. Ela não é reativa, né? Não responde aos problemas no piloto automático do estresse. Exato. O sistema nervoso dela está regulado. E a beleza do capítulo é que ele traz passos práticos muito mundanos, mas absurdamente eficazes para chegar lá. Coisas simples como, se expor à luz natural logo pela manhã. Isso já regula o ciclo circadiano e os níveis de cortisol. Beber água direito, fazer pequenas pausas ao longo do dia. Fazer pausas para respiração consciente, que aciona o sistema parasimpático, que é justamente o que avisa o corpo que o leão não está na sala. É fascinante como atitudes básicas organizam a biologia e as emoções ao mesmo tempo. A vida moderna exige que sejamos máquinas de produtividade o tempo todo. Mas não fomos desenhados para a exaustão contínua. Fomos desenhados para funcionar em ciclos, com ritmo, com pausa, com integração. Ignorar essa nossa natureza tem um custo alto. A conta chega na forma de irritabilidade constante, adoecimento emocional e aquela perda de desejo generalizada. E é justamente para combater essa urgência da vida moderna e promover um pouco dessa integração de forma mais imediata que a gente tem o nosso microdesafio de hoje. Sim, o desafio de hoje é baseado exclusivamente nessas ferramentas práticas do capítulo 9. A ideia é que quem nos ouve aplique isso nas próximas 24 horas. É um exercício muito poderoso de presença. O material chama de a oração corporal de 1 minuto, combinada com a respiração de confiança. E a grande vantagem é que é rápido, não precisa de equipamento, dá para fazer no meio do caos diário e muda o estado interno na hora. Vamos ao passo a passo, que é bem simples. Em algum momento de tensão que surgir no dia de hoje, e a gente sabe que eles sempre surgem, a regra é parar absolutamente tudo que estiver fazendo por apenas 1 minuto, 60 segundos. O primeiro passo é soltar o peso físico. Soltar os ombros, destravar o maxilar, abrir o peito para melhorar a postura. E então, iniciar uma respiração funda e bem consciente. E aí a parte cognitiva, o foco da mente, é o que vai ancorar esse movimento físico. Isso. Ao inspirar lentamente, puxando o ar, a pessoa deve focar no pensamento. Deus está comigo. É um lembrete espiritual de amparo. E ao expirar, soltando o ar devagar, o pensamento deve ser: eu estou seguro. É o comando emocional e biológico desarmando aquela ameaça do leão. Exato. E ao final desse 1 minuto de respiração, o fechamento é uma pequena declaração mental, um pedido de alinhamento interno. Senhor, alinha corpo, alma e espírito. O que acontece cientificamente com o corpo aqui é incrível. Isso interrompe aquele ciclo de alerta do sistema simpático. É como se a mente dissesse para o corpo: pode abaixar as armas, estamos em paz. Isso reduz a produção de hormônios do estresse instantaneamente e devolve a clareza. É o tripé sendo reequilibrado bem no meio do expediente. E amarrando tudo que a gente conversou hoje, a grande verdade que emerge é que a plenitude não é sobre perfeição. Fomos criados de forma maravilhosamente integrada. E tentar separar corpo, emoção e espírito é uma violência contra a nossa própria natureza, né? Com certeza.
O homem pleno não é aquele que nunca erra ou que nunca sente medo. O homem pleno é o homem integrado, aquele que reconhece as fragilidades, acolhe as emoções, cuida do físico sem culpa e nutre o espírito. É uma virada de chaves gigantesca. E aqui fica uma provocação nova, algo para quem nos acompanha refletir profundamente e que vai até além de nós mesmos. A gente viu hoje como integrar esses 3 pilares muda completamente a intimidade e a vida de um adulto, muitas vezes depois de anos de silêncio e frustração. Mas e se? Imagina o impacto que essa mentalidade integrada teria se a gente ensinasse isso para a próxima geração de meninos desde cedo. Nossa, isso é poderoso. Se ensinássemos a eles que chorar não é fraqueza, que o corpo precisa de cuidado e não só de cobrança por performance, e que a espiritualidade não é inimiga da alegria e do prazer. É algo para se pensar muito. Sem dúvida. Cortaríamos o mal pela raiz. Ninguém precisaria desaprender a culpa aos 30, 40 anos de idade se crescesse sabendo que o corpo é um ambiente seguro. Exatamente. Fica aqui o nosso incentivo para que o pessoal coloque o microdesafio de 1 minuto em prática hoje. Parem um pouco o ritmo frenético, reequilibrem esses pilares e para quem quer mergulhar ainda mais fundo e ter acesso a todo esse panorama e as ferramentas completas, vale lembrar de novo que o material está todo detalhadinho lá no www.meuslivros.net. A leitura muda mesmo o jogo. Muda demais. E se essa nossa conversa de hoje já mostrou a importância vital de não deixar nenhuma parte de nós para trás, olha, a expectativa para o nosso próximo encontro está enorme. Eu tô bem ansiosa para o próximo capítulo. Porque entrando no capítulo 10, nós vamos descobrir o que acontece na prática quando finalmente decidimos parar de nos negligenciar. Quando o autocuidado deixa de ser só teoria e vira rotina mesmo. E o spoiler que eu deixo é simples. Absolutamente tudo muda ao nosso redor. A conversa vai ser imperdível. Muito obrigada pela companhia inteligente e pelo tempo de cada um de vocês que esteve aqui refletindo com a gente hoje. É um prazer enorme guiar essa jornada de descobertas. Até o nosso próximo mergulho. Continue integrando corpo, alma e mente. Um grande abraço a todos, cuidem-se e até a próxima.